Eu já abordei Clarence Otimista algumas vezes aqui nesse canal, mas sempre com um tom de nostalgia ou aquela lembrança de infância. Porque basicamente Clarence é isso, um desenho que mostra o mundo na visão de uma criança. Por conta disso, muita gente olha para esse desenho e pensa que ele é apenas mais um desenho infantil sem muita profundidade. Só que quem realmente assistiu a série percebeu que ela escondia muito mais coisas do que parecia. Clarence tem várias histórias sobre amizade, insegurança, crescimento e sobre como cada criança tem uma forma diferente de lidar com o mundo ao redor. Um dos exemplos mais claros disso é o Jeff, que é o completo oposto do Clarence. Enquanto Clarence é despreocupado e vive no mundo da imaginação, Jeff é ansioso, inseguro, competitivo e sempre está tentando provar que é melhor do que os outros. Mas curiosamente, mesmo com personagens como Jeff tendo histórias mais profundas, existe outro personagem que chama atenção de um jeito meio diferente, vamos assim dizer. Não porque ele tenha muitos diálogos, ou porque ele seja importante para a história, mas justamente o contrário. Esse personagem nunca fala, nunca vemos ele se mexer, e ele parece que esconde alguma coisa. E esse personagem é o Gilbin. Se você já assistiu Clarence com atenção, provavelmente lembra dele. Gilbin é aquele garoto que geralmente aparece sentado na sala de aula completamente parado, típico de um personagem secundário. No começo isso parece apenas uma piada visual do desenho. Muitos desenhos fazem esse tipo de coisa, colocam um personagem recorrente escondido no fundo das cenas só para os espectadores mais atentos perceberem, ou para economizar a animação mesmo. Hora de Aventura fez isso com o Caracol, que aparecia em vários episódios acenando para a câmera. E outros desenhos também têm personagens escondidos ou figurantes recorrentes. Então durante bastante tempo muita gente simplesmente assumiu que Gilbin era só mais um desses casos. Só que conforme os episódios vão passando, algumas situações envolvendo ele começam a ficar estranhas demais para serem apenas coincidência. A primeira aparição do Gilbin acontece logo no primeiro episódio do desenho, quando Clarence chega como um aluno novo na escola. Nesse episódio, Clarence tenta fazer amigos organizando uma festa na casa dele e convidando vários colegas da escola. A ideia é ele conhecer melhor todo mundo e mostrar que ele é alguém divertido. Só que quando chega a hora da festa, quase ninguém aparece. Quem acaba indo mesmo é o Sumo, que depois se torna um dos melhores amigos dele, e também o Jeff, que sinceramente eu não sei por que ele foi pra lá, pois desde esse episódio ele já era esse personagem meio certinho, bem diferente dos outros. Mas enfim, esse episódio serve principalmente para apresentar o ambiente da escola e os personagens que vão aparecer ao longo da série. E é justamente nessas cenas de sala de aula que o Gilbin aparece pela primeira vez. Ele tá sentado como qualquer outro aluno. Na época, isso passou despercebido, porque ele era apenas um figurante qualquer. Mas alguns episódios depois, acontece um momento que fez muita gente começar a prestar atenção nele. Em um episódio que o Clarence leva uma buzina para a escola e simplesmente não consegue parar de apertar aquilo, ele fica andando pelos corredores fazendo barulho, assustando os colegas e irritando praticamente todo mundo ao redor. Bom, nesse episódio, ele acaba assustando um aluno que está sentado do lado do Gilbin. E quando isso acontece, o Gilbin simplesmente cai pro lado de forma completamente dura, como se fosse um boneco. A cena é bem rápida, provavelmente foi pensada como uma piada visual. Isso é bem comum, aliás. Mas ainda assim ela chama atenção porque o Gilbin não reage como uma pessoa normal. Ele apenas tomba pro lado sem mudar a expressão nem posição. Mais tarde nesse mesmo episódio, acontece outra coisa curiosa. Em uma cena do corredor da escola, Gilbin aparece parado em um ponto do corredor. E poucos segundos depois, ele aparece novamente, alguns passos à frente, exatamente na mesma posição. É como se ele tivesse sido duplicado na cena. Claro que isso pode ter sido apenas uma brincadeira da animação, ou um detalhe colocado de propósito mesmo, mas foi o suficiente para fazer alguns dos espectadores começarem a olhar para o personagem com mais atenção. Só que tem um momento que realmente coloca o Gilbin em destaque, e isso acontece no episódio focado no aniversário do Jeff. Nesse episódio, Jeff decide comemorar o aniversário dele em uma pista de boliche e alguns colegas da escola aparecem para participar da festa. O problema é que o Jeff é tão preocupado em fazer tudo da forma perfeita que ele acaba tornando a festa meio sem graça. Ele quer seguir todas as regras do jogo, quer que as pessoas joguem do jeito certo e acaba esquecendo que o mais importante em uma festa é se divertir, né? Enquanto isso, em uma pista ao lado está acontecendo outra festa de aniversário. E essa festa é do Gilbin. Diferente da festa do Jeff, a festa do Gilbin tá cheia de gente se divertindo. Em certo momento ele faz um strike no boliche, e isso garante mais uma pizza para a festa, o que acaba atraindo ainda mais gente para lá. Aos poucos, alguns convidados do Jeff começam a ir para outra festa, o que deixa ele extremamente irritado. Mesmo assim, Gilbin tenta ser educado. Ele manda um dos amigos convidar o Jeff para juntar as duas festas e comemorar todo mundo junto. Só que o Jeff, tomado por aquele ciúme e inveja, recusa o convite. A discussão entre os dois acaba ficando ainda mais intensa, e é aqui que acontece algo muito estranho. Em determinado momento no episódio, parece que o Gilbin responde ao Jeff, mas ele continua parado exatamente na mesma forma, sem mexer a boca ou fazer qualquer movimento.
Mesmo assim, o Jeff reage como se tivesse ouvido alguma coisa. Mais tarde, o próprio desenho confirma que o Gilben se comunica através de telepatia, ou seja, ele consegue falar diretamente na mente das outras pessoas. E não para por aí. Durante a briga entre os dois, Jeff começa a ser empurrado e jogado para trás como se estivesse sendo atacado por alguém. Só que quando a câmera mostra o Gilben, ele continua parado no mesmo lugar, sem mover um músculo. Isso dá a entender que ele também possui telecinese, a habilidade de mover objetos ou pessoas usando apenas a mente. A partir desse ponto, o personagem deixa de ser apenas um figurante estranho e passa a ser alguém com habilidades claramente diferentes das outras crianças. Ao longo do desenho, ainda aparecem outros pequenos detalhes curiosos envolvendo esse personagem. Em um episódio em que aparece o anuário da escola, todos os alunos têm seus nomes e frases escritas normalmente. Mas quando aparece a página do Gilben, a escrita parece composta por símbolos que ninguém consegue entender. Em outro momento é possível ver o interior da carteira dele, e lá dentro existem cristais e materiais que parecem completamente fora do comum para um estudante normal. Esses detalhes fizeram muita gente começar a pensar em uma teoria bastante curiosa sobre o personagem. E se o Gilben não for humano? Uma das teorias mais populares entre os fãs do desenho diz que ele pode ser algum tipo de alienígena vivendo na Terra. Isso até explicaria várias coisas ao mesmo tempo: a telepatia, a telecinese, a forma estranha de se comunicar, inclusive os símbolos que aparecem no anuário dele. Claro que o desenho nunca confirma isso diretamente, então tudo continua sendo apenas teoria. Eu não quero botar um chapéu de alumínio aqui e parecer um... Mas, quando você junta todos esses pontos, fica difícil ignorar a possibilidade de que o Gilben seja muito mais do que apenas um aluno quieto sentado no fundo da sala. E talvez essa seja justamente a graça do personagem. Enquanto outros personagens tratam ele como alguém completamente normal, o público percebe que existe algo estranho ali. E quanto mais você presta atenção nos episódios, mais pistas aparecem para alimentar esse mistério. No fim das contas, Gilben acabou se tornando um daqueles personagens que, mesmo aparecendo pouco, consegue deixar uma marca enorme no desenho. Ele começou como um simples figurante silencioso, e acabou virando um dos maiores mistérios dentro de Clarencio. E até hoje a série nunca deu uma resposta definitiva sobre o que ele realmente é. Talvez ele seja apenas um garoto diferente, talvez seja apenas uma piada recorrente dos criadores, ou talvez ele realmente seja algo muito mais estranho do que parece. E sinceramente, parte da graça desse personagem é justamente não ter uma resposta clara, porque às vezes um mistério bem construído consegue ser muito mais interessante do que qualquer explicação. Muito obrigado para quem assistiu até aqui e tchau!